as palestrantes. Então, em nome do Arquivo Geral da Cidade, eu gostaria de agradecer a todos pela presença e por aceitarem o convite para uma empreitada que acontecerá de hoje até o dia 30 de agosto. Esse seminário, que se tornará um dossiê da revista do Arquivo Geral da Cidade, pretende discutir, refletir, ponderar uma gama de temáticas contemporâneas ao momento em que vivemos nos arquivos públicos brasileiros. Em tempos difíceis, como estes, compromissos com manter as portas abertas e os serviços acontecendo são árduos, mas precisamos resistir e continuar. Assim, os temas foram escolhidos para nos permitir 4 semanas de debates e partilhas. São eles a documentação do Poder Executivo nas 3 esferas, que vocês vão ver a seguir, os 40 anos da regulamentação da profissão de arquivistas, hoje à tarde, os acervos iconográficos, ainda essa semana, a preservação audiovisual, os acervos de cunho urbanístico, o papel da biblioteca nos arquivos, a gestão de documentos digitais, a função dos arquivos na administração pública, o curso de paleografia do professor Franklin, os acervos orais, os programas de história oral e os arquivos privados, o lugar da pesquisa histórica nos arquivos e a produção de conhecimento em arquivos. Preparado com muito cuidado pelas áreas técnicas do Arquivo da Cidade, pela Elisa, pela Georgia, pela Andréia, a Raquel, a Beth, a Luísa, a Soninha, a Bianca e por mim. Nosso objetivo maior é reverter um certo clima de baixo astral e, mais uma vez, tocar nos sentimentos de paixão, mas principalmente no compromisso com competência e a excelência para que, juntos, parcialmente ou virtualmente nesses dias, possamos, de alguma maneira, colocar um movimento e nos prepararmos para o que está acontecendo agora. Você pode saber de toda a programação pelas redes sociais do arquivo, que são inúmeras, e fazer a divulgação, que nos ajudará muito. E tudo que for exposto aqui vai fazer parte do canal do YouTube, num dossiê sobre o seminário. E se você estiver disponível, venha dividir conosco o recebimento de uma medalha, Pedro Ernesto, que o arquivo recebe na Câmara Municipal na próxima quarta-feira, às 18 horas. Vai ser um prazer estarmos juntos. Então, eu desejo a nós todos uma boa jornada e muito obrigada. Para fazer parte dessa primeira mesa, então eu convido a professora Tereza Bandeira de Mello, do Arquivo Público do Estado, e a senhora Aluf, que vai representar a diretora do Arquivo Nacional. Acho que por uma questão assim, de hierarquia, a gente começa com o Arquivo Nacional, faz o Arquivo Público do Estado e o Arquivo da Cidade. Como é a casa que está recebendo, fica por último. Acho que vai ser bastante interessante. Acho que é bom, de uma certa maneira, a gente vai estar discutindo o que nós somos, o que é ser um arquivo do Poder Executivo, que documentos a gente tem, como nós chegamos até aqui, as nossas missões, etc. Então, eu passo a palavra para a Lu. A gente senta lá sozinha. Eu fico aqui perto de você. Eu gosto, se você quiser, você senta para lá e eu sento nessa outra ponta, a gente não abandona. Pode. Bom dia a todos. É uma honra para o Arquivo Nacional estar presente, comemorando essa efeméride muito significativa para a cidade do Rio de Janeiro e também para o universo dos arquivos, tanto para a arquivologia quanto para a prática arquivística, que engloba também outros atores, outras formações. Damos os parabéns à Beatriz pelo seu grande esforço e principalmente dedicação apaixonada, porque todos sabemos que não é uma tarefa fácil a gestão de arquivos e principalmente estar à frente de órgãos públicos que por diversas maneiras ou diversas circunstâncias sofrem por falta de recursos, falta de investimentos. E principalmente para todos nós que atuamos com os arquivos
paixão, como disse Beatriz, uma paixão pelo bem público, uma paixão pela história, uma paixão pela cidadania, temos sempre que ficar de cabeça erguida e lutar e ter também um apoio mútuo institucional. Em nome da diretora do Arquivo Nacional, Carolina Chaves Azevedo, eu também congratulo Beatriz e o Arquivo da Cidade, e também Tereza, do Arquivo do Estado, que também é outra batalhadora. Estamos todos juntos na luta. O Arquivo Nacional também sofre às vezes. Bom, a proposição da nossa exposição, ela vem ao encontro de pensar, né? As efemérides, elas são importantes para a gente pensar o nosso papel. E de maneira bem simples e também simbólica, nós fizemos a proposição de pensar dentro daquilo que nós fomos, do que nós somos e que nós gostaríamos de ser, né? O Arquivo Nacional esse ano completa 180 anos, é um senhor um pouquinho mais velho do que o Arquivo da Cidade, e passou por grandes transformações. E essas transformações, elas refletem diretamente na prática arquivística, tanto na profissão como também aspectos ligados à governança, né, e aspectos públicos. A nossa temática, ela se cerca dentro da perspectiva sobre a função pública do Arquivo Nacional no âmbito do Poder Executivo. O Arquivo Nacional, ele abre muitas frentes e nós poderíamos discutir, né, vários aspectos, mas focamos principalmente nos relacionados aos documentos do Poder Executivo. Mas antes da gente entrar na temática especificamente, pode passar, Luísa, por gentileza, a gente chama a atenção como um prólogo, justamente para a gente poder amadurecer, né, aproveitar esse momento de efeméride e estar pensando um pouquinho, né, nessa prática com arquivos. Recentemente, uma colega canadense, a professora McNeil, ela escreve um livro em coautoria e com uma coletânea sobre perspectivas contemporâneas, né, da arquivologia. E ela faz uma introdução muito significativa, onde ela nos chama a atenção para a mudança, né? Não sei dizer, nem posso afirmar se paradigmática, mas uma mudança de perspectiva na função dos arquivos. Os arquivos, historicamente, se estabelecem principalmente acerca dos direitos dos cidadãos, né, de um papel de Estado e também da administração. As configurações contemporâneas demandam uma nova função para os arquivos, e é isso que ela nos chama a atenção. Os arquivos, nesse momento, eles também precisam pensar que são meios de processos identitários, processos de cidadania e também de reconhecimento. E aí, como é que a gente vai pensar esse arquivo, a função pública do arquivo, numa perspectiva de reconhecimento, né? Ela nos chama a atenção num assunto também que nos é muito caro. Ela coloca o arquivo como um aspecto colaborador da construção da memória social. E isso, de certa maneira, não é novidade. A gente está sempre conectando as questões e o papel do arquivo como um coadjuvante na construção da memória coletiva. Mas eu acho que essa provocação que ela nos faz, ela vai muito mais além do que esse lugar comum que nós já estamos acostumados, né? Ela conclama ou
fazer arquivístico e o papel dos arquivos nacionais para repensarem coletivamente o fazer essa memória junto e não só acumular essa memória e fornecer possibilidade para que essa memória seja então construída. A provocação dela está nesse sentido, como que os arquivos eles agem nesse momento, junto com a sociedade, de acordo com as demandas e com as diferenças da sociedade. Bom, agora entrando mais especificamente na história do Arquivo Nacional, e a gente vai fazer uma apresentação bem rápida. A gente vê, o arquivo ele começa como arquivo do Império. Nós temos o Arquivo Público do Império, criado em 1838, em 2 de janeiro, por meio de um decreto. É importante, eu trouxe até a cópia dessa publicação, que é uma publicação fantástica para as pessoas que estão interessadas em entenderem a história não só do Arquivo Nacional, mas da construção da prática arquivística no Brasil. Essa é uma publicação que está disponível no Arquivo Nacional. E ela é de leitura fantástica, eu recomendo, assim. Bom, nessa publicação, nós temos alguns regulamentos, né? Ela é lançada para comemorar os 100 anos do Arquivo Nacional, e ali nós temos uma coletânea de registros. Ali a gente consegue entender como é que foi essa configuração, qual foi a necessidade, né, do Império de criar um arquivo público, qual é esse motivo. O arquivo do Império ele é criado numa perspectiva de assegurar realmente os registros do Estado. No primeiro momento, e essa configuração, né, essa divisão das seções, ela vai durar ainda por bastante tempo. O arquivo ele é dividido dentro da sua... dentro do seu organismo, né, funcional, na seção legislativa, que ela vai cuidar dos atos legais, na seção administrativa, que aí tem sim a ver com as questões do executivo, e a seção histórica. Quem conhece bem o Arquivo Nacional, trabalhou, enfim, ou pesquisou, sabe que essa configuração ainda está presente dentro do seu arranjo, principalmente lá na seção do executivo, dentro da coordenação de documentos escritos. Eu trouxe essa citação que ela fica porque a gente consegue ver qual era a ideia à época, né, assim, do que seria esse arquivo, né? E aí a gente vem ver a citação do relatório do ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos, que ele diz que o governo julgou o dever de prestar a sua atenção ao estabelecimento de um arquivo público, reunindo cuidadosamente guardados e conservados todos os documentos que podem interessar não só a história do nosso país, mas como a administração nos seus diferentes ramos, né? E aí a gente se puxar, lembrar do nosso prólogo que a professora McNeil colocava, né, que o arquivo aí está bem representado, né, dessa junção entre a administração e a história. Pode. Agora, fazendo bem rápido uma cronologia, essa cronologia está disponível no site do Arquivo Nacional, vocês podem consultá-la. Eu fiz algumas inserções de acordo com a literatura, mas basicamente vocês podem encontrar isso, toda essa trajetória no site do Arquivo Nacional. Em 1840, nós temos o arquivo, ele se torna autônomo, porque no ato de criação, em 1838, ele era apenas como uma secretaria, né? E aí ele ganha autonomia, ele vira, né, de fato, um órgão. Essa primeira administração é de Ciro Cândido Martins de Brito, ela vai de 1840 até 1857. Em 1860, nós temos a primeira reorganização, digamos, né, do Arquivo Nacional, e ele continua mantendo a sua estrutura de 3 grandes seções, né? Essa administração é de Antônio Pereira Pinto, vai de 1860 a 1869. Em 1876, nós temos uma
modernização. A gente vê essas mudanças, analisando os decretos, né, e os regimentos, são mudanças assim pouco significativas. Eles estavam ordenando. O arquivo, a gente acha até um dado interessante, porque ele começa com 7 servidores, né? Sim, e também nós conseguimos ver, principalmente aos interessados sobre a profissão, mais tarde vai ter um debate sobre isso, a gente consegue inclusive ver a evolução da própria profissão de arquivista e a diferença entre arquivologista e arquivista. Eu tive a oportunidade de manusear alguns documentos no Museu Nacional que a profissão ela já aparecia aí com essa distinção, um ofício muito nobre, por assim dizer. Em 1911, a gente faz alguns cortes temporais por conta do tempo, mas vocês podem recuperar esses dados, eles estão todos disponíveis, tá? Em 1911, nós temos então, aí já com a República, a nomenclatura de Arquivo Nacional. Por favor, Luísa. Bom, e aí a gente quis dar destaque especial em 1958, vocês viram que o avanço foi grande, e muita coisa aconteceu antes disso, mas do ponto de vista de práticas e de noção, né, dessa modernização do Arquivo Nacional, nós temos na figura do professor Honório Rodrigues uma grande significância para a área. Ele foi o diretor que promoveu uma das mais significativas mudanças estruturais e de papel. Ele era um homem que se interessou profundamente pelos aspectos ligados à arquivística, principalmente fazendo leitura, né, de manuais e livros, literaturas